Bom dia. Já é bom dia porque já passou da meia-noite, pode ser boa tarde, pode ser boa noite também, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas eu estava conversando com um amigo meu, um pastor, esse irmão a bênção, e eu aprendo muito com ele, nós trocamos ideias e é coisa muito interessante. E ele me abençoou muito agora à noite, eu sempre estava conversando. Mas eu resolvi fazer um vídeo mais ou menos dentro do que nós estávamos conversando. Eu quero deixar um alerta para nós, para você que tem ministério, né? Você é presidente ou vice-presidente de um ministério, ou de uma empresa, ou você que exerce, né? Você é um líder, comercialmente falando, ou dentro de uma igreja. Não importa a área, mas eu quero estar falando para você do nosso mestre. Quero estar falando, sim, eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Ele é o nosso Redentor. Olha, eu fico analisando as pessoas hoje, o mundo material de hoje, como as pessoas têm a mente totalmente distorcida em relação às coisas de Deus. Nós nos apegamos muito à coisa da carne, né? Eu, particularmente, pela graça e misericórdia de Deus, eu não me importo muito com essas coisas. Para mim, tanto faz eu parar num restaurante para almoçar ou para jantar, ou parar num barzinho simples, lugar simples. Eu nunca fui de luxo. Olha, Jesus nunca foi em restaurante chique. Não é porque ele não tinha condição, porque Jesus ele é dono de todas as coisas. Mas ele nunca foi em restaurante chique. Nunca foi de comida chique, em restaurante chique. Jesus nunca pegou em dinheiro. Jesus nunca sujou a mão com dinheiro. Sabe quem que era o tesoureiro da época dele? Judas. Você sabe quem era Judas? Eles falam Judas Iscariote? Não, não é Judas Iscariote. Judas de Iscariote. Tem uma cidade que chamava Iscariote. Judas de Iscariote. Judas era ladrão. Mas se você pegar todos os apóstolos de Jesus, inclusive Mateus, que era formado, Mateus era universitário, se você pegar Lucas, né? Lucas já foi mais tarde. Lucas, quem ganhou Lucas, se não me falha a memória, foi Paulo que ganhou. Lucas era médico. Então tem muitas pessoas. Paulo foi tão culto, que se você abrir a Bíblia, começar a ler a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 até o capítulo 9, nesses 3 capítulos, você vai ficar de cabelo em pé. Lá fala sobre o primeiro mártir, que foi Estevão, que foi apedrejado. Estevão foi escolhido para ser o primeiro, ele foi o primeiro diácono da igreja, né? Era um homem de um caráter irretocável. Estevão era simplesmente uma pessoa que não tinha como, uma pessoa mais puro de coração como Estevão. Era um homem temente a Deus, muito honesto, muito sincero. Ele foi escolhido para ser, inclusive, diáconos naquele tempo, né? E ele foi apedrejado porque ele falava a verdade. E se você pegar a história de Estevão, começa com a história de Estevão ali, capítulo, eu estou falando capítulo 8, eu acho que é 25, capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Começa com a história de Estevão, aí você vai na história de Estevão até o capítulo 26, onde Paulo, 29, você vai ver a história onde Paulo se converte. Quando eles mataram Estevão, pegaram a roupa, colocou nos pés de um varão, o varão que estava ali era Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Segundo os historiadores, Paulo era amigo de Estevão. E Paulo praticamente consentiu a morte de Estevão. Talvez tipo assim, eu quero ver até onde ele vai. Só que foi longe demais. Eles apedrejaram Estevão.
Pegaram a roupa de Estevão e jogaram nos pés de Paulo, e Paulo ficou tão endemoniado no momento que ele saiu para buscar outras pessoas, outros cristãos para matar. E foi nessa aí que ele caiu do cavalo e Jesus aparece para ele. Aí você vai ler a história é tremenda, né? Mas Paulo, quando Paulo se converte, a palavra de Deus fala que foi para o pé de Gamaliel. Gamaliel era o mestre daquele tempo, era um homem muito estudado, muito sábio, muito culto, e Paulo ficou muitos anos no pé de Gamaliel. Você vê a situação que Paulo chegou, quando Paulo foi preso, ele foi levado diante do rei Festo, do rei Agripa, e quando ele estava ali, o rei pegou e falou com ele: olha, Paulo, te é mister tu fazer a tua defesa. O rei não viu outra pessoa, um advogado, alguém pudesse fazer a defesa, porque ele era muito culto, ele era mestre, doutor em letras. O cara tinha tanta letra que o rei falou: você mesmo pode fazer a sua defesa. E quando ele começa a falar lá de Abraão, lá do começo até chegar nos dias de Cristo, e quando ele chega, Jesus fala assim: esse Cristo a quem vós mandaste crucificar. E o rei pega e fica: Paulo, estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Paulo vira para o rei e fala: olha, excelentíssimo Festo, eu não estou delirando. O rei cuja presença estou sabe que eu estou falando palavras de verdade. Está escrito. O rei pega e bate na mesa e fala: por pouco ou por muito, tu me fizeste um cristão. Paulo diz para ele: provera a Deus que não somente tu, mas todo esse povo que hoje me ouça se tornasse tal qual eu sou. É tremendo se você pega a história. Então Paulo era muito culto, né? Mas Jesus, voltando aqui para onde eu quero falar, Jesus não pegou em dinheiro. Quem era o tesoureiro era Judas, e Judas sujou a mão com dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ele era tesoureiro. O que ele começou a fazer? Começou a roubar o dinheiro. Ele era ladrão, né? Jesus não pôs a mão em dinheiro. Jesus não comia com pessoas granfinas, Jesus não comia lagosta, Jesus não comia esse tipo de coisa, ele comia peixe. Você sabe com quem? Com o povão. Jesus era humilde, Jesus era simples. E se você analisar, não tem nada que cresceu tanto quanto o ministério de Jesus. O ministério de Jesus está aí para nós até hoje. Lá se vai 2020 anos, 2021, e o ministério dele está vivo, como se ele tivesse começado agora. Um jovem de 30 anos começa o ministério, fica apenas 3 anos. Bastou 3 anos. Mas ele não fez sozinho. Jesus não tomou nada de ninguém. Ele veio aqui para multiplicar e para dividir. Nunca acumulou, nunca pensou em guardar as coisas. Jesus sempre multiplicava, Jesus sempre abençoava as pessoas. Uma coisa que ele abençoou, o próprio reino de Deus. Ele foi escolhido para chegar aqui e implantar o reino de Deus na terra, no coração do homem. Ele não fez isso sozinho, ele arrumou 12. E entre os 12 tinha pessoas de vários. Pedro era pescador. Talvez Pedro fosse um camarada explosivo. Pedro era sanguinário, era um cara explosivo. Já tinha outros que era mais calmo, né? Então tem gente de várias maneiras, e o ministério está vivo até hoje, o ministério de Jesus. Jesus não comia lagosta, Jesus não tocou em dinheiro, Jesus não falava, caçava línguas difíceis, idiomas, essas coisas, não. Jesus falava a língua do povão, falava com o povão. E hoje nós vemos muitos, né? Aí está preocupado em ir para a faculdade, fazer língua, fala tantos idiomas, eu falo 4, 5 idiomas. Engraçado, Jesus não se preocupou com isso. Jesus falava a língua do simples. Você quer ganhar alma? Seja simples. O nosso mestre é simples. E ele não tomava vinhos caro,
não tomava uísque de 25, 30 anos envelhecido, não. O nosso mestre comia peixe com os seus apóstolos. A morte nunca cruzou o caminho dele. Toda morte, todo lugar que ele chegou que tinha um morto, ele ressuscitou. Todo lugar que ele chegava tinha um enfermo, ele curou. E agora, sabe o que ele fala? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maior. Você sabia disso? Você sabia que você pode fazer as obras de Jesus e fazer até maior do que as obras de Jesus? Sabe por que nós não fazemos isso? Porque a nossa fé não chegou do tamanho de um grão de mostarda, talvez seja a menor semente. O dia que a sua fé chegar do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. Eu fico analisando, eu fico observando o mundo, as pessoas com tanta ganância, as pessoas vão trabalhar com o outro, o olho já fica... Parece que ele quer tomar o que o outro tem para ele. Eu convivi com isso. Pessoas que trabalhou do meu lado, roubaram meus projetos, roubaram a empresa que eu montei. Você acha que eu estou preocupado com isso? Nunca me faltou o pão de cada dia. É simples, mas é abençoado por Deus. Igual aquela musiquinha eu sempre gostei de música raiz, né? Nasci na roça, no mato. Tinha um carreiro que fala que sempre na casinha tinha franguinho na panela. Na minha panela sempre tem um franguinho, sempre tem uma carninha com arroz. Eu não vivo de lagosta, caviar, nem sei o que é isso. As pessoas metidas rico, metidas granfa, inventam tanta coisa, né? Parece que tem aquele prazer, aquele orgulho, aquela coisa de sentar num lugar. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o tal, eu sou o cara. Ô cara de pau, deixa eu falar com você. Se você não tomar cuidado, essas coisas vão te levar você para o inferno. Talvez você tem tudo e não tem nada. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma perecer no inferno? Quando você chegar diante do tribunal de Jesus Cristo, que você vai chegar no tribunal de Cristo, um dia você vai chegar lá. Como que você está? O que é que você tem nas mãos para apresentar para o Senhor? Você pode ter certeza, você vai ter que se curvar diante dele um dia. A palavra de Deus fala lá em Filipenses, capítulo 5, que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era tão humilde, ele era o próprio Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Procura meus vídeos no YouTube, Silva Prata, você vai encontrar lá. Tem vídeos falando sobre isso. Meu querido, da vida nada se leva a não ser a vida que leva. Então não adianta nós queremos mostrar para o mundo, eu sou. Jesus era simples. Então nós temos que seguir o exemplo do Mestre. A minha vida é do Mestre. O meu viver é do Mestre, é igual ao Mestre, tem que procurar seguir o Mestre. Talvez você trabalhou na empresa, você roubou, talvez você roubou projetos, talvez você não roubou nada da empresa, mas você roubou a ideia. Em vez de você dar seu sangue, em vez de você abençoar a empresa, né? Ser abençoado, não. Você viu ali, naquela empresa, você viu alguma oportunidade de negócio. Aí você vai montar a mesma coisa que a pessoa tem, se você está roubando o projeto da pessoa. Se você vai trabalhar numa determinada empresa
Se a pessoa te fizer alguma coisa errada com você, você sair montar, isso aí é outra coisa, isso aí não tem problema nenhum. Mas se a pessoa não te fez nada e você roubar o projeto dela, aí você pode ter certeza que você vai prestar as contas diante do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, a escada de Jó está lá, esperando. Pode ter certeza. Então seja simples. Da vida nada se leva a não ser a vida que leva. E quando nós partimos desse mundo, eu sempre termino meus vídeos, minhas lives falando uma coisa. No dia que nós sairmos daqui, tem duas portas nos esperando. Uma à direita e outra à esquerda. E essa porta nós temos que escolher uma delas para entrar. E não vai ser lá na hora que você vai escolher enquanto você está aqui. E você sabe como é que você escolhe essa porta? É com a sua maneira de viver. Você escolhe essa porta de acordo com os seus atos. Vai ser tudo colocado em cima de uma balança, os seus atos. Na hora que você chegar lá. E se você não escolher a porta, você ficar no meio da encruzilhada, você não escolher nenhuma porta e nem a outra, você pode ir para a porta que você não quer entrar nela. Porque lá tem a porta do céu e a porta do inferno esperando. Uma delas você vai ter que escolher, você vai ter que entrar nela. E essa porta você escolhe enquanto você está vivo aqui. E você sabe como é que você escolhe essa porta? Com os seus atos, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ver as pessoas, a sua maneira de tratar com as pessoas. Talvez você quer muito para você e tem alguém do seu lado passando fome. Talvez na sua rua tenha alguém passando fome. E você está naquele desespero de querer ter. Quanto mais tem, mais você quer. E tem alguém do seu lado. Às vezes tem dentro de casa, da sua família, passando necessidade, pedindo, às vezes, precisando de uma cesta base. Isso mesmo. Mas você está tão ocupado com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, você não consegue ver um palmo além do seu nariz. Pensa nisso. Essa porta está te esperando. Seja simples, Jesus foi simples. Jesus não foi em restaurante chique, não pegou em dinheiro, falava a língua do povão, não comia caviar, lagosta, vinhos caríssimos, uísque caríssimo, sentava em lugar de nobre, né? Os nobres, E ele foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia você vai encontrar com ele. Se você não encontrar aqui, no dia do juízo você vai encontrar. Quando fala lá em Filipenses que ele, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte, morte de cruz, aquela cruz era sua cruz, era minha cruz. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Só que lá também, você vai na sequência do capítulo, lá em Filipenses, lá está escrito, porque Deus exaltou soberanamente, que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, inclusive Lúcifer vai ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Se você não confessa aqui, você vai confessar lá, fica tranquilo. E depois que você confessar, você vai entrar na porta que você escolheu ou que você não escolheu. Pode ter certeza que você vai entrar. Tá certo? Pensa nisso, que Deus tem piedade de você, que Deus tem piedade de nós, que a misericórdia do Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas almas, que o Senhor possa ter compaixão de nós. Amém? Pensa nisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mas é momento, estou fazendo esse vídeo assim para você ter uma reflexão. Olha quem foi Jesus, quem é Jesus e quem é você. A pergunta é, quem sou eu? Quem é Jesus? Quem eu sou perante Jesus?
Pensa nisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém?